mais uma vez recebo essa nobre tarefa de substituir o pastor Rodrigo aqui. E é com grande alegria, não só alegria, mas também temor, tremor, respeito àquilo que o nosso Senhor colocou em nossas vidas. E venho falar aqui para vocês, irmãos. Venho com o meu notebook, porque eu queria imprimir, mas não sei, algum motivo a bendita impressora não quis funcionar hoje. Tá bom, como dizia Faustão, a gente faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, ou a gente tenta fazer, né, irmãos? E eu posso apenas orar para que o poderoso Deus de Jacó esteja fluindo através de mim e tocando o coração de cada um, da maneira que apenas o Senhor pode fazer, irmãos. Pois se alguma coisa disso que eu falar aqui hoje for importante ao coração de cada um dos irmãos que está aqui, é graças ao Espírito de Deus, não é ao Maurício. Eu sou apenas um vaso aqui. E afinal de contas, nós somos miseráveis, irmãos, nós somos trapos de imundícia perante esse Deus Santíssimo que é o nosso Senhor. O tema que eu vou falar, tema interessante, e é um tema que veio para mim durante o sono, irmãos, durante a noite. Eu acordei, aí me veio, esse tema. Voltei a dormir e no dia seguinte, né, eu já havia sido comissionado pelo pastor Rodrigo para pregar, mas ainda não tinha tema. E eu passei para ele e ele gostou. E ele aprovou, melhor dizendo. Então, eu tenho certeza que foi Deus que colocou esse tema na minha vida, na minha mente, naquela noite. E o nome do tema é Resiliência à luz da vida de José do Egito. Uma história maravilhosa, irmãos, José do Egito. Uma história maravilhosa. E nós não vamos pontuar todos os capítulos, porque senão a gente sai daqui no próximo final de semana só. São 13 capítulos falando diretamente de José no livro de Gênesis. É o relato mais extenso que a gente encontra em Gênesis. E eu acho também uma das mais lindas histórias que chegaram até nós, irmãos. Por isso, eu quero orar para que o Senhor possa abençoar essa ministração, Senhor. Ó Paizinho amado, Deus Santo, Forte e Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez em Tua presença, Deus amado. Nos ousamos, querido Pai amado, chegar diante de Ti. Abençoa, Deus amado, aquilo que sair da minha boca, Pai amado. Apenas que seja do Teu agrado, mostrando todo o respeito, Deus amado, todo o amor, Deus amado, que nós temos pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias no capítulo 37 do livro de Gênesis. Esse capítulo aqui nós vamos ler não exatamente todos os versículos, mas nós vamos ler os principais. E esse eu quero trazer um pouquinho mais porque começa contando a história de José. Basicamente dizendo assim, a minha versão é a Almeida Revista e Atualizada. Então acompanhem aí, meus irmãos. Eu vou fazendo algumas observações, pequenas observações aqui durante a leitura do texto, mas ao final a gente vai estar falando um pouquinho mais. Irmãos, então, novamente o tema chama-se Resiliência à luz da vida de José do Egito, e o texto bíblico começa a partir do versículo 2º do capítulo 37 de Gênesis. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Esses são 4 cidadãos, então, né? Dan, Naphtali, Gad e Aser. Elas eram mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O comentarista da Bíblia de Genebra, Bíblia de Estudo de Genebra, ele fala que
com este ato, Jacó designou de maneira pública José como aquele que governaria a família. Aqui não consta nesse texto, mas a gente sabe também que José é o primeiro filho de Raquel, que também acaba sendo a esposa preferida de Jacó. Vendo, pois, versículo 4, irmãos, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 11, irmãos. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Mostra alguns versículos antes, né, os sonhos que José teve, de que os irmãos e toda a família de José, né, eles se prostrariam diante de José. E seguindo, então, irmãos, lá no versículo 18, de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Isso ali, eles foram pastorear os rebanhos deles, e Jacó mandou o filho José atrás dos irmãos para trazer notícias, para ver como eles estão. E diziam um ao outro, versículo 19, irmãos, vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora, matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Rúben falou isso porque ele, como irmão mais velho naquela época, ele era responsável pela vida de todos os demais que estavam ali. Então ele ia prestar contas perante Jacó. Também lhes disse Rubens, continuando no versículo 22, não derrameis sangue, lancei-o nesta cisterna, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram-o na cisterna vazia, sem água. Então disse Judá a seus irmãos, versículo 26, irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos mão sobre ele, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Eu tomei a liberdade de fazer um cálculozinho básico, né, considerando um ciclo, né, salvo engano é 11,2 gramas, né, então se 20 ciclos, né, na atual cotação da prata, seria algo em torno de R$ 1.600, um salário mínimo, vai lá. Então os irmãos de José venderam José para os midianitas por R$ 1.600, por um salário mínimo. E estes levaram José ao Egito. E lá no versículo 36, vai informar então que entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Irmãos, resiliência. Eu pesquisei duas definições descritas nos dicionários e encontrei uma num dicionário Michaelis que diz que resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. O dicionário Aurélio, ele define resiliência como a capacidade de se recuperar frente às adversidades, traumas, tragédias ou fontes significativas de estresse. Particularmente gostei muito da definição trazida pelo dicionário Michaelis. Capacidade de se adaptar à má sorte ou às mudanças. Eu amo isso no ser humano. A capacidade que ele tem de se adaptar. Perde uma perna, a outra perna vai dar conta do recado. Não da mesma forma, mas ele consegue. Perde um braço, perde um olho, o outro consegue. Vamos entrar um pouquinho mais para dentro do corpo humano. Perde um rim, o outro rim consegue fazer esse trabalho. Então, essa capacidade que o ser humano tem, ela parece que está íncita, parece que é dentro de nós, essa capacidade de sermos resilientes e de nos adaptarmos à má sorte ou às mudanças. Falando um pouquinho agora de José, além daquilo que a Bíblia fala bastante, né? Então José viveu por volta de 1700 a.C. Então a gente está falando aqui nesse momento de uma história de se passou há mais de 3.700 anos, né? E passou bastantes informações, porque, como falei agora há pouco, é uma parte bem extensa do livro de Gênesis. Então, passou-se com muita fidedignidade o relato de José.
num tempo em que o Egito era uma das civilizações mais desenvolvidas do mundo. E evidências arqueológicas, né, tais como um documento chamado Papiro de Ipuver, né, qual é um documento egípcio do segundo período intermediário. Nesse documento descrevem-se catástrofes naturais, fome, instabilidade social, que coincidem com os livros descritos, com os eventos descritos no livro de Gênesis. José não é mencionado diretamente, mas esse papiro ele traz descrições como o Nilo virou sangue e escravos estão agora em posição de liderança. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece com José no Egito. O que sugere paralelos com os eventos das pragas e da ascensão de um hebreu ao poder no Egito. E uma coisa que a gente viu nesse capítulo 37 aí, que a gente consegue observar a mudança de status de José muito rapidamente, né? Em questão de horas. Em questão de horas, ele passou de filho preferido a um dos pais da aliança, com todas as regalias que tal status possui, a um simples escravo. E aí piora depois ainda. Não é o caso agora, daqui a pouco a gente fala disso. Então a gente já começa vendo a resiliência na vida de José. Ele aceitou aquilo que estava acontecendo com ele naquele momento. Ele se adaptou à realidade. É isso que eu falei agora há pouco. Resiliência é isso. Se adaptar à má sorte de mudanças. Ele poderia ter esperneado, talvez ele tenha esperneado, eu faria o mesmo, talvez todos nós, mas, assim, a Bíblia apenas nos traz que ele aceitou aquilo lá. Não que aquilo ele tenha abraçado como uma coisa definitiva, mas ele aceitou num momento crendo numa promessa maior. Ele confiou em Deus, então, irmãos. Resumindo, ele teve fé. A vida de José demonstra que resiliência e fé caminham juntas. Caminham juntas. Quando eu estava fazendo esse texto, me veio essa dúvida. Nossa, parece que o conceito de fé e resiliência eram muito similares. Mas não é. Fé é a confiança inabalável em Deus, conforme está escrito em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Resiliência, a resiliência, como falei agora há pouco, é a capacidade de nos mantermos firmes diante da dor e da espera. Resiliência não traz salvação, fé que traz. O que traz salvação? Crermos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ponto. Mais nada. Agora, aos que têm fé, eles também vão ter resiliência, porque precisa passar por isso. Resumindo, a resiliência é fruto da fé, em outras palavras. A fé sustenta a resiliência e a resiliência fortalece a fé. Isso não quer dizer, irmãos, que apenas nós crentes temos resiliência. Na teologia existem dois conceitos muito legais, que já foram trazidos aqui pelo pastor Rodrigo, mas eu quero rememorá-los. O primeiro se refere à graça comum e o segundo se refere à graça especial. São duas formas distintas como Deus manifesta a sua bondade e favor para com a humanidade. A graça comum é um favor universal que Deus concede a todos nós, seres humanos, né? Então, a pessoa que criou, né, uma vacina que salvou vidas e que curou uma doença, sendo ela, não crendo ela em Deus, ela foi agraciada. Nós sabemos que ela foi agraciada por Deus com o dom da inteligência. Talvez aquela pessoa, não, fui eu que fiz. Não, mas nós aqui sabemos que foi Deus que deu. Então, isto se chama graça comum. Deus distribuiu a todos, crentes e não crentes. A resiliência, então, é de todos, digamos assim. E a graça especial é um favor particular que Deus concede apenas àqueles que são salvos por meio de Jesus Cristo. Então, a gente pode afirmar com tranquilidade que resiliência é fruto da graça comum de Deus, pois ela também é algo que os crentes não têm. Eu quero convidar os irmãos agora a abrirem, a pegarem, ou melhor dizendo, lerem, olharem o capítulo 39 de Gênesis. O 38 a gente não pontua porque fala uma história paralela, né, de Judá e Tamar que não nos importa aqui.
partir do versículo 1, então, fala que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo. De sua casa lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Mesmo longe da família e injustiçado, José manteve a fé. Ele não apenas floresceu, ou melhor dizendo, ele não apenas suportou, mas ele floresceu na adversidade. Assim também nós, cristãos, mesmo em tempos de sofrimento, podemos e devemos nos manter resilientes, porque a nossa fé está em Deus, que transforma dores em propósitos, como diz lá em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A resiliência cristã é a confiança em Deus, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. José foi vendido por seus irmãos. Ainda vamos ver agora. Foi acusado injustamente por Potifar e esquecido na prisão, mas permaneceu fiel e íntegro. O cristão também é chamado a confiar, mesmo quando a vida parece injusta. A história de José mostra que o sofrimento pode ser parte do plano de Deus para uma glória futura. E aqui eu quero fazer uma observação, né? Não há na Bíblia nenhuma garantia de que nós não sofreremos. Aliás, Jesus mesmo falou que nós sofreremos. Então a gente precisa entender que, às vezes, o sofrimento, Deus conhecendo o nosso coração, Ele permite o sofrimento na nossa vida para que nós não nos afastemos dele. Porque se tudo for de vento em popa, onde será que nós pararíamos? Será que nós não voaríamos para longe de Deus? Nós nos afastaríamos de Deus, muito possivelmente, porque o nosso coração é desse. E tendo dito isso, eu quero trazer 5 lições breves, irmãos, sobre a resiliência, aplicações práticas para a nossa vida. E a primeira delas é: rejeição não é o fim. Lá no capítulo 37, no versículo 28, fala que, passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Aqui, irmãos, nós não estamos falando da rejeição de Deus, mas rejeição dos homens. José foi traído por seus próprios irmãos, homens. Imagine a dor da rejeição familiar. Muitos idosos enfrentam o abandono de filhos ou netos. Muitos pais deixam os filhos passando necessidade. Eu trabalho ali no fórum, eu vejo essa situação. As mães, assim, mendigando migalhas ali na justiça para poder dar o sustento mínimo aos seus filhos. No entanto, irmãos, Deus sempre esteve e ainda está presente e agindo e continuará. Repito, irmãos, Deus sempre esteve e ainda está e ainda estará presente e agindo. Irmãos, vocês já pensaram que tudo o que acontece na nossa vida foi por permissão de Deus? Eu quero aqui usar um exemplo muito bestinha, na verdade, né? Quem aqui já se estressou no trânsito? Eu já me estressei no trânsito. Aí você está ali andando na rua, tem uma pessoa andando devagar na tua frente. Como crente a gente não deve xingar, mas, né? Sai um filisteu incircunciso às vezes, né?
Mas você já parou para pensar, irmão, que de repente foi Deus que permitiu você estar atrás daquela pessoa para que não acontecesse algo pior com você? Exemplo besta, né, irmãos? Mas Deus controla essas coisas, Deus permite essas coisas. Não é diferente quando, numa parábola, Jesus disse lá em Mateus 10:30, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Nem eu, nem você sabemos quantos cabelos tem. Você, irmão, você lembra o que você comeu no domingo passado? Não. Eu não lembro o que eu comi ontem. Eu faço esse parênteses, irmãos, apenas para mostrar que quando temos noção de que Deus controla e permite que coisas ruins aconteçam conosco, estamos agindo com resiliência. José, voltando à nossa história, ele não deixou que a dor da rejeição definisse o seu futuro. Ele não abraçou aquilo como algo que não teria mudança, mas ele continuou confiando. Portanto, essa é a nossa primeira aplicação prática. Rejeição não é o fim. A segunda, integridade na adversidade. No capítulo 39, a partir do versículo 6, eu convido os irmãos a olharem novamente suas Bíblias. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Agora vem uma informação nova. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Vamos florear a história. Eu sou concurseiro e eu muitas vezes, para entender um pouquinho melhor as coisas, eu preciso, em algumas frases, em alguma palavra específica, uma palavra-chave, identificar. Vamos dar um nome para essa mulher. Essa mulher não tem nome na Bíblia. Vamos chamar ela de Patifaria. Então, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, ou seja, a Patifaria, deitou os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem ele me passou. Tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Lá no versículo 19, Patifaria mentiu para Potifar. Ela acusou injustamente José de estupro. Então Potifar ouviu as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito: desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Irmãos, aqui a história, Gênesis, não fala explicitamente contra quem Potifar ficou chateado, Ele se ele acendeu a ira, contra quem? Contra José? Contra Patifaria? Precisamos entender que o castigo para adúlteros naquela época era a morte. Só que José apenas foi levado à prisão. Então, eu imagino que Potifar saiba que naquele caroço tinha angu, tinha alguma coisinha. Irmãos, eu falei aqui patifaria, mas patifaria é uma expressão lá de onde eu venho, que sacanagem, nesse sentido, Então, uma pessoa que sacaneia, alguma coisa nesse sentido. E como a gente viu, a mulher de Potifar sacaneou tremendamente José. José recusou a proposta da esposa de Potifar, mesmo sabendo que isso colocaria em risco, o que de fato aconteceu. Mas ele escolheu agradar a Deus, como consta no texto. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Gente, ele estava fora de casa, ele estava longe de casa, não tinha nenhum conhecido. Ele era escravo. Por que ele não poderia curtir? Porque ele tinha um Deus maior e ele tinha uma fé em Deus tamanha. Ele preferiu agradar a Deus do que os seus próprios anseios. Ele teve integridade, irmãos. Para nós, integridade é resistir aos atalhos fáceis e viver com fidelidade, mesmo quando ninguém está olhando. Querem outro exemplo de integridade? Vamos trazer para os nossos dias?
Esse vai pegar algumas pessoas com a calça na mão. Sonegação de imposto. Haha! Eu tenho um conhecido, ele é um profissional e ele, inclusive, não faz parte da nossa igreja, pelo amor de Deus. É do mundo, digamos assim. E ele coloca, até como mensagem automática do WhatsApp, né? Do WhatsApp comercial dele. Tem que pagar em dinheiro, porque assim ele não precisa daí pagar tantas altas taxas, ele não precisa, ele está, digamos assim, fazendo uma revolta contra o governo. Jesus disse que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César, né? Então, irmãos, aquele, por exemplo, que nesse meu exemplo, bestinha também, né? Aquele que sonega imposto, não está sendo íntegro e nós precisamos dar testemunho nisso. Portanto, integridade na adversidade. Fazer isso que José fez com a esposa de Potifar. Recusar, mesmo que aquilo vai te trazer coisas piores, vai te deixar numa situação pior do que você já está. José já era escravo, mas a situação dele podia piorar, como de fato piorou. Foi ele jogado na prisão. Terceira lição que nós podemos tomar da vida de José. Abram no capítulo 40, por gentileza. Esquecimento, irmãos, não é abandono. Essa é a próxima aplicação prática. Esquecimento não é abandono. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. A história daí aqui vai continuar contando que ambos tiveram sonhos, né? Cada um teve um sonho. E daí lá no verso 20 diz o seguinte: no 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. A história mostra que ele esqueceu por 2 anos. 2 anos completos. Talvez você já tenha feito bem a alguém e depois tenha sido esquecido. José interpretou o sonho do copeiro, mas foi esquecido por 2 anos, que é mostrado no início do capítulo seguinte. No entanto, Deus não esquece. E isso, irmãos, tem que ser até motivo de medo para nós. Deus não esquece, como eu falei antes. A gente não se lembra do que a gente ouviu aqui no domingo passado, do que a gente comeu. Agora, Deus lembra de tudo. Deus não esquece. Em outras palavras, mesmo que nós nos sintamos esquecidos, a realidade do nosso vínculo com Deus continua inabalável, mesmo que não sintamos ou percebamos naquele momento. Irmão, o nosso vínculo com Deus é eterno. A partir do momento que a gente aceitou Jesus, é eterno, irmão. Então, irmãos, agora passemos por aflições. E Jesus disse que nós passaríamos, então nos resta sermos resilientes. Mas na glória futura será só alegria. Então, mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus e sigamos em frente, sabendo que o mundo pode nos esquecer. Mas o Senhor dos Exércitos não se esquece de nenhum de nós. Todo mundo aqui já deve ter visto cavalo. Vocês já ouviram a expressão, a palavra antolho? Antolho é aquilo que o cavalo usa aqui ao lado para não se distrair de nada enquanto ele está cavalgando, de nada aquilo que está ao seu redor.
Então, irmãos, nós precisamos ser que nem esse cavalo com esse antolho. A gente precisa focar, esquecer o que está ao nosso redor, fixar apenas em Cristo. A gente precisa ser algo como cavalos de Jesus. O nosso olhar, a nossa visão tem que estar focada em Cristo. Esquece que o retetê que está acontecendo ao nosso redor, embora seja difícil, com certeza é difícil, mas a gente precisa focar apenas em Jesus. E a história de José então começa a mudar. Afinal de contas, esquecimento não é abandono. No versículo 8 do capítulo 41 de Gênesis, que eu convido os irmãos a acompanharem comigo, antes então vai contar o sonho que Faraó teve, das espigas e das vacas. Versículo 8 então conta que de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que ele os interpretasse. Então disse Faraó a Faraó, copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. No verso 39 consta que aí a José fez a interpretação, ainda deu uma dica do que fazer para o Faraó. Então, no versículo 39 diz que depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Deus tem um tempo perfeito para agir. Como a gente viu lá no capítulo 37, José, em poucas horas, foi de filho preferido para escravo, o que já não é pouco. E ele ainda foi injustamente preso. E em poucas horas, também, esse preso que estava injustamente retido, se tornou vice-rei do Egito. Portanto, irmãos, esquecimento não é abandono. E a Bíblia continua a história, Aí entram em cena os irmãos, entra em cena aquilo que José previu, a seca. Isso não nos interessa nesse ponto aqui. O que nos interessa está agora lá no capítulo 45. E com isso a gente traz a quarta aplicação prática: o poder do perdão. No versículo 1 em diante, consta que então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim.
e chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, portanto, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, a resiliência, ela também tem como uma das suas facetas perdoar quando somos ofendidos. Aqui no texto, o perdão de José a seus irmãos é extraordinário. Ele viu a bondade de Deus na maldade dos irmãos dele. É muito difícil a gente fazer isso. Com certeza, eu já ofendi alguém, outros já me ofenderam, e a gente ver a bondade naquele ato, quão difícil é isso. José reconheceu o plano maior de Deus mesmo na dor. Perdoar é libertar-se da prisão do ressentimento, da amargura e do aprisionamento emocional. José ensinou que quem é resiliente não carrega o peso do ódio, mas a leveza do amor de Deus, conforme está escrito lá em Mateus 11:30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus foi crucificado na cruz para que nós sejamos livres. E a falta de perdão, ele traz prisão, ele traz amargura, ressentimento. Então precisa haver liberação de perdão, irmãos. Então, perdão e resiliência são essenciais para a vida de nós crentes, pois promove cura, crescimento espiritual e a capacidade de viver uma vida plena em Cristo. E quinta e última lição, irmãos, a recompensa da fidelidade. No último capítulo de Gênesis 50, a partir do verso 15, aparece que, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José se tornou governador, salvou nações da fome e pôde sustentar sua família. Poderia ser uma tragédia, mas Deus transformou essa tragédia num testemunho. E a vida de nós crentes, ela é uma jornada marcada por desafios, mas também por recompensas divinas. A resiliência e a fidelidade são caminhos que levam a uma vida plena, com a garantia do amor e da provisão de Deus. A resiliência do crente que ora, ama e crê é como uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham, como consta em Salmo 1, versículo 3. Concluindo, irmãos, a vida de José é um espelho da fé perseverante. Resiliência não é apenas suportar a dor, mas confiar no Deus que transforma lágrimas em colheitas. José não se tornou governador da noite para o dia. Talvez a formalização disso tenha sido rápida, né? Afinal de contas, ele saiu rapidamente da prisão, né?
Em algumas horas ele conversou com o faraó e depois já foi designado. Foi algo muito rápido. Mas o processo foi lento. Capítulo 37, início, fala que José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos, aos midianitas. Ele sobe aqui ao vice-reino com 30 anos, salvo engano. Então foram 13 anos de muita aflição, de muito sofrimento na vida de José. Houve um processo, houve dor, houve espera, mas ao final houve propósito. Deus viu em cada um daqueles sofrimentos e injustiças pelas quais José passou, essas situações capacitaram José para ele se tornar esse vice-rei. Conforme consta lá em Mateus 25, 21, né? Quando Jesus conta mais uma parábola. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. José foi fiel no pouco, ou seja, ele foi fiel cuidando na casa de Potifar, quando ele não precisava. Ele foi fiel sendo carcereiro. E por isso ele foi recompensado com grandes honras, sendo colocado sobre o muito, porque ele foi fiel no pouco. Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que cada irmão e irmã aqui presente saiba, se a sua história ainda está dolorida, talvez ela esteja no capítulo 39. O capítulo 50 está por vir, irmãos. Persevere, confie, seja resiliente. Deus está no controle. Amém, irmãos? Vamos orar para finalizar. Querido Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, humildemente nos colocamos e nos prostramos esta noite em Tuas mãos, Paizinho amado. Que estas poucas palavras possam ter alcançado o coração de cada um que estava aqui. E se alcançou foi mérito apenas Teu, Senhor Deus Santo. Nós Te entregamos as nossas vidas, o nosso dia a dia, a nossa semana, a nossa vida em sua integralidade, Pai. Cuida das pequenas coisas como das grandes, pois só o Senhor sabe fazê-lo. O Senhor sabe fazer melhor do que nós, Paizinho. Portanto, Deus, abençoe a vida de cada um que chegou aqui essa noite e que nos acompanhou, querido Deus. E esteja conosco em todos os dias desta nossa vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.